Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, amigo ouvinte internauta, que prazer estar com você nesta manhã de sábado. Hoje, excepcionalmente, eu, Marcos Furlan, estarei apresentando o programa Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E comigo, ele, professor de Direito Previdenciário e coordenador do IBDP do Estado do Ceará, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Alô, professor, bom dia! Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, neste sábado. Estou aqui à disposição de vocês para a gente tentar tirar todas as dúvidas de todos os ouvintes. Que maravilha, obrigado pela presença, professor Paulo Bacelar. Você, amigo ouvinte internauta que tem alguma dúvida, é só você enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, aqui para a nossa produção, 992734353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje é do Sebastião, de Fortaleza. Alô, Sebastião, abraço, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Estou aposentado há 2 meses e estava recebendo o Bolsa Família. Após a aposentadoria, o Bolsa Família foi cortado automaticamente. Ele é cortado automaticamente como o procedimento para dar baixa? É isso que acontece, professor Paulo Bacelar? Olha, Marcos, Sebastião, o Bolsa Família é uma instituição que está vinculada ao CRAS, ao CAD único. Então você precisa ir ao CRAS para informar que houve aposentadoria e atualizar o seu cadastro e atualizar a sua renda. E aí eles irão cessar o benefício lá. Se você não fizer isso, é capaz de você ficar recebendo esse benefício e depois ter que pagar, depois ter que devolver esse dinheiro. Então é bom que você vá ao CRAS, atualizar o CAD único e atualizar a sua renda da aposentadoria. Explicado então, Sebastião, obrigado, viu? Abraço para você. Tem agora a pergunta do Wellington, de Fortaleza também. A pergunta dele é a seguinte: a minha mãe fez prova de vida no dia 26 de fevereiro de 2021. Ela faz aniversário no dia 16 de julho. E a minha dúvida, agora em fevereiro, fez 1 ano, ela pode fazer a prova de vida no mês de aniversário? Se não fizer, ela corre o risco de ter o benefício bloqueado, professor Paulo Bacelar? Olha, Wellington, as provas de vida estão suspensas até o fim do ano. Por quê? Porque o governo vai alterar as regras da prova de vida. Eles vão fazer a prova de vida automática em consulta a instituições parceiras do INSS. Então você não precisa mais ir ao banco para fazer a prova de vida. As provas de vida estão suspensas até o fim desse ano de 2022. Tá certo. Valeu, Wellington, um abraço para você. O Lincoln Fontinelli, de Fortaleza também, ele diz o seguinte: fiz um pedido de pensão por morte no dia 9 de dezembro e até agora não recebi nenhum retorno. O que devo fazer? Olha, Lincoln, a pensão por morte, ela tem um prazo de 60 dias para ser concedida. É um acordo que a Justiça fez com o INSS, mas essas regras não estão sendo obedecidas. Então, eu acho que você deve aguardar mais um pouco e, se não houver uma concessão ou análise com um período maior de que 90 dias, você deve procurar um advogado para entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar o pedido.
Professor Paulo Bacelar, pergunta que vem agora de Pacatuba, do Alex. Abraço para você. Obrigado pela audiência, Alex. Trabalho em uma empresa que paga o salário mínimo na carteira, mas recebo mais que um salário. Isso pode me prejudicar no futuro? Com certeza. O tempo de contribuição, né, a aposentadoria é levada em conta uma média de contribuições, desde 94 até a data do pedido de aposentadoria. Então, se o seu salário que está sendo informado pela empresa é salário mínimo, você vai se aposentar com salário mínimo. Se você tivesse na carteira todo o valor correto, o desconto seria maior da Previdência, mas também a sua aposentadoria no futuro seria maior, porque o salário de contribuição iria ser considerado maior do que aquele que está sendo informado pela empresa. Você, amigo ouvinte internauta, tem alguma dúvida na área previdenciária? Pode enviar a sua pergunta para a nossa produção através do nosso WhatsApp. Anote 99273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Heloísa, de Fortaleza. Tem uma filha portadora de microcefalia e recebe BPC. Eu posso receber o Bolsa Brasil? Olha, vai depender da renda familiar. O benefício assistencial não deve ser considerado como renda da família. Então, se for só vocês duas, você teria direito a receber esse benefício, mas depende da renda dos demais componentes do grupo familiar. Se só forem vocês duas, você tem direito a receber o Bolsa Brasil também. Pergunta do Luciano de Chorozinho. Tenho 62 anos de idade e 33 anos de contribuição. Com a soma dos pontos, quantos anos faltam para eu me aposentar? 62 anos de idade com 33 dá 95 pontos. Você não terá direito a se aposentar agora em 2022, porque, primeiro, não tem 35 anos de contribuição. Você precisa ter os 35 anos de contribuição inicialmente. E tendo 35 anos de contribuição, você precisaria ter 99 pontos agora em 2022. Então você tem que aguardar mais um pouco para completar os 35 anos e verificar a pontuação do ano que você tiver os 35, então mais 2 anos. 99 agora em 2022, 2023 100 pontos, 2024 101 pontos. Você vai ter 35 com 64, tá? Dá 99 em 2025, 2024, né? 99 pontos em 2024. Só que 2024 já vai ser 101 pontos. Então você vai pulando de ano em ano para completar o ano e a pontuação, que vai aumentar um ponto a cada ano até você completar o tempo e a idade. Ok. A Maria, em Cascavel, ela enviou também pergunta para gente nesta manhã de sábado. Ela diz o seguinte: sou agricultora e tenho 15 anos de sindicato. Paguei seguro safra, pago a folha sindical. Tenho prova que tirei sementes na Ematerce e outras provas. Hoje tenho 54 anos e queria saber se com 55 anos eu já posso me aposentar. Sim, com essas provas que você está falando, sem ouvir as provas, mas já com essas provas que você está constando que tem, entendo que não vai ter problema nenhum. Faltaria aí apenas a autodeclaração rural, que é um documento que o INSS exige, e você pode fazer a sua própria declaração de atividade rural e poder se aposentar. Cristina, em Cascavel, participando com a gente. Obrigado, Cristina. Tenho uma criança autista que recebe BPC. Meu marido faz bico, ganha cerca de R$700. Como ele pode contribuir para o INSS, para uma futura aposentadoria, sem que a gente perca o benefício da criança? A criança tem 12 anos, ele tem 12 anos de contribuição no período que trabalhava e 52 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, como fica a situação? Pois é, Marcos, ele precisa ter 65 anos de idade, ainda falta algum tempo, e contribuir como segurado facultativo no código 1473. Ele pode pagar 11% do salário mínimo e não declarar essa renda que ele está declarando, que ele não declara essa renda no CAD único, porque essa renda pode ser que interfira na renda familiar e aí perca o benefício da filha dele. Então ele pode não declarar essa renda, atualizar o cadastro e contribuir como segurado facultativo, que não terá nenhum problema com o benefício da filha dele. Pergunta agora que vem de Baturité, professor Paulo Bacelar. Tem uma filha com 19 anos deficiente. Ela recebe o LOAS no meu nome.
eu posso pedir para passar o benefício para o nome dela. E quando chegar o tempo da minha aposentadoria, vai implicar alguma coisa? Porque o benefício dela é no meu nome. A filha tem 19 anos e a pergunta é da Maria, de Baturité. Não, não é que esteja no nome dela, ela é apenas a representante legal. Se ela perceber, o cartão pode ser que esteja no nome dela, mas os dados, CPF, RG, CPF, RG, data de nascimento, são os dados da filha dela. A filha dela é titular, ela é apenas representante legal. Pode passar para o nome dela, para a filha? Pode, se a filha tiver condições de entender o que está acontecendo, se o problema dela não for mental, mas ela está falando que ela é autista, né? Ou não? Exato. É deficiente, só fala que é deficiente. É deficiente. Então, se ela tiver condições mentais de assumir o seu próprio benefício, ela pode requerer a retirada do nome dela de representante legal e ela fica apenas como titular. Ela se aposentando, uma aposentadoria mesmo, pode ser que dê problema se ela não tiver 65 anos de idade. Teria que ver se ela vai ter direito a um BPC, um outro BPC do idoso, que aí não teria problema nenhum, ou se ela vai se aposentar com uma idade menor que 65 anos. Aí teria que ver se é um BPC ou uma aposentadoria para saber se vai ter alguma interferência no benefício da filha dela. Mas ela está perguntando assim a aposentadoria da mãe, da Maria. Pois porque às vezes a pessoa fala aposentadoria, mas às vezes não é. Então é um BPC também, ao idoso. Se realmente for aposentadoria, uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, num valor maior que o salário mínimo, ou até mesmo ela não tendo 65 anos de idade, a aposentadoria vai interferir na renda familiar e o benefício da filha ela pode perder. Se for uma aposentadoria por idade, que ela tenha 65 anos de idade, não irá ter problema se a aposentadoria for até um salário mínimo. Se for de um salário mínimo, também não terá problema, porque a renda familiar não vai ser alterada com a aposentadoria dela com 65 de idade e a aposentadoria no salário mínimo. Mas se for uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, ou que ela não tenha 65 anos de idade, aí terá problema no benefício da filha dela. Ok, obrigado pela participação, Maria, em Baturité. E você tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Envie a sua pergunta, a sua dúvida aqui para a nossa produção, através do nosso WhatsApp, o 992734353. Agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta do Antônio, de Aracoiaba. Meu marido é funcionário público, eu sou agricultor, então aqui no caso seria Antônia, né? O fato dele ser funcionário implica na minha aposentadoria? Administrativamente não. Judicialmente, que às vezes tem alguns juízes que não entendem bem a questão da atividade rural e dão algumas decisões desfavoráveis à agricultura porque o marido é funcionário público. Isso não tem nada a ver. Se ela exerce atividade rural sozinha e a atividade dela é a agricultura, não importa se o marido dela tem outra atividade, ela terá direito à aposentadoria e aí o INSS, se ela tiver as provas necessárias, o INSS irá conceder o benefício dela. Pergunta que vem de Aratuba. Muito obrigado, Francisca. Na audiência do nosso programa, formulou aqui uma pergunta e a pergunta dela é a seguinte: estou afastada do trabalho há 5 anos, aguardando a minha aposentadoria pelo Estado. Eu tenho 60 anos de idade e trabalhei 10 anos e 10 meses na prefeitura. O que devo fazer para me aposentar pelo INSS, pelo Estado? Tenho direito às 2 aposentadorias? Como é que é, professor? Ela tem 60 anos de idade e trabalhou 10 anos e 10 meses na prefeitura. Ela, por essa idade e o tempo, ela não terá direito à aposentadoria, porque ela não terá carência mínima de 15 anos. Né? Agora, eu não sei se ela não diz aqui se esse tempo é do regime geral, regime próprio, porque ela fala que ela tem 60 anos de idade, 10 de contribuição na prefeitura. Mas a prefeitura pode ser de regime geral, o próprio Aratuba, eu não sei se lá é regime próprio. Mas se ela tiver condições de implementação, tanto na prefeitura como no INSS, ela pode acumular as 2 aposentadorias e não terá problema nenhum. Mas por essa informação de 10 anos apenas, ela não terá direito à aposentadoria agora. Pergunta do João Wilson, de Belém do Pará. Tenho 31 anos de contribuição e 64 anos de idade. Eu queria saber quando eu posso pedir a minha aposentadoria. Com 65 anos de idade, João.
Falta apenas um ano para você atingir a idade, terá 31 anos de contribuição, já há tempo suficiente para aposentar, e irá se aposentar com 90% da média de contribuições desde julho de 94, por causa dos 31 anos de contribuição que você já tem. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da região do Cariri. O Luiz Teles, do Crato, manda uma pergunta pra gente. Tenho 65 anos e falta menos de um ano para eu completar 35 anos de trabalho. Quando eu for me aposentar, o INSS vai ver todos os meus salários para calcular quanto eu irei ganhar por mês ou vai ser o que eu ganho atualmente? Olha, ele não precisa esperar os 35 anos, ele já tendo 65 anos de contribuição, já tem tempo suficiente para aposentadoria. O que é que aumenta de 34 para 35 anos? Aumenta 2% na média de contribuições. Ele pode esperar os 35 anos ou não, vai depender se vale a pena ou não esperar. Então, Mas nessa situação, ele já pode pedir já aposentadoria. pode pedir aposentadoria porque ele já tem 65 anos de idade. Qual vai ser a aposentadoria dele? Ele já tem até 100 pontos, né? Tem até pontuação necessária para aposentar nas regras anteriores à reforma. Ou ele pode escolher aposentar na regra atual da reforma, dependendo do que for melhor. Então, se ele tiver, se for melhor para ele, como é que a gente sabe se é melhor, se não é melhor? Ele, nesse caso, ele pode, Marcos, aposentar tanto na regra anterior como na regra nova. Como é que a gente sabe qual é a melhor regra? Se ele deve pedir aposentadoria na regra anterior ou na regra nova? Ele deve fazer cálculo. Então, antes de pedir aposentadoria, era bom que ele contratasse alguém para fazer cálculo dessa aposentadoria dele para saber se vale a pena esperar, se vale a pena pedir aposentadoria na regra anterior ou na regra nova. Qual é a regra anterior? Ele vai somar todas as contribuições desde julho de 94 até o momento da aposentadoria e vai ser 70% mais 30 anos, vai ser 100% da média. Ele vai pegar todos os salários dele desde 94 até hoje, se for pela regra anterior, vai descartar 20% dos menores salários e vai ser 100% dessa média. Não vai ser pelo último salário, vai ser pela média. Pode ser que se ele tiver tempo de contribuição anterior a 94, que seja melhor até pela regra anterior, porque ele vai poder fazer uma regra da vida toda, uma revisão da vida toda. Se ele se aposentar pela regra atual, se for mais vantajoso, ele também vai fazer média de todo o tempo contributivo, desde julho de 94 até hoje, podendo descartar quantas contribuições forem necessárias para o benefício dele ser maior. Então, depende muito de cálculo essa questão, mas ele já pode pedir aposentadoria, mas dependeria desses cálculos para ver qual é a melhor regra para ele pedir a aposentadoria dele. Valeu, abraço Luiz, abraço para você e a todos aí de Crato. De onde vem mais uma pergunta da Nathaniele. Ela pergunta o seguinte: minha mãe faz em 2022 agora, 53 anos de idade. Nunca contribuiu com o INSS porque pagava sindicato rural, mas meu pai assinou a carteira e ela deixou de pagar o sindicato da agricultura familiar. Com quantos anos ela poderá se aposentar? Olha, ela nunca pagou porque pagava o sindicato rural. Ela pode ter uma aposentadoria híbrida aos 62 anos de idade, juntando o tempo de agricultura com o tempo que ela contribuiu com o INSS, né, já que ela vai assinar a carteira de trabalho agora, e vai poder somar esse tempo. Se der os 15 anos, ela pode se aposentar com a aposentadoria híbrida aos 62 anos de idade. Maria de Fátima, de Juazeiro do Norte. Paguei contribuição e não foi aceita pelo INSS. Tenho também uma contribuição de 11% que também não foi aceita, pois eles alegam que eu não tinha atividade comercial vinculada. A dúvida é, posso complementar as contribuições invalidadas no Código 1929 para serem consideradas como carência? Pode sim, pode. Agora, essas contribuições de 11% que ela está falando que não foram validadas porque não tinha atividade comercial vinculada, é porque a pessoa paga em atraso. Quando você paga tudo em atraso, não tem uma contribuição em dia, aí você precisa comprovar a atividade. Se você pagou períodos anteriores com 11% sem nenhuma contribuição em dia,
Aí você não terá direito a contar esse tempo, nem para tempo de contribuição nem carência. Agora, as contribuições de 5%, como dona de casa, você pode complementar para 11%, que irá contar para carência. Você que está ouvindo o nosso programa nesta manhã, tem alguma dúvida? Pode enviar aqui para a nossa produção pelo WhatsApp, o 992734353. Hoje, excepcionalmente, o programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Comigo, Marcos Furlan, e com o professor de Direito Previdenciário e coordenador do IBDP do Estado do Ceará, professor Paulo Bacelar. Vamos a mais uma pergunta, professor. O Overlândio, de Juazeiro do Norte, pergunta: tenho 45 anos, trabalho há 25 anos e meio de carteira assinada e tenho periculosidade e gostaria de saber o que falta para me aposentar. Tenho tempo reduzido? Depende muito. A aposentadoria especial, ela exige hoje uma idade de 61 anos de idade. Precisa ver se esse tempo de trabalho anterior a 2019, ele já tinha esses 25 anos e essa insalubridade ser comprovada com PPP. Também depende muito de cálculo para ver qual o tempo necessário que ele falta para se aposentar. Mas por essa regra hoje, 45 de idade com 25 de contribuição, ele não se aposenta porque precisaria ter 61 anos de idade agora. Pergunta da Edith, em Icó. Meu cunhado faleceu há mais de 2 meses. Minha irmã deu entrada no pedido de pensão e o processo continua em análise. Quando ele faleceu, a minha irmã descobriu que o marido tinha feito 4 empréstimos. Eu queria saber se a minha irmã é obrigada a pagar esses empréstimos. E agora, professor Paulo Bacelar? Não, Maria, pode... Edith, né? Edith. A pergunta é da Edith, né? Edith, você diga a ela que não precisa pagar os empréstimos porque a pensão... esses empréstimos têm um seguro. Então, quando a pessoa falece, você para de pagar e você vai ter direito à pensão, né? A aposentadoria tinha vários empréstimos. Quando ele falece, esses empréstimos são extintos e você vai pedir a pensão por morte e não vai vir nenhuma consignação de empréstimo nessa pensão. Falta aí você esperar o tempo, são 2 meses. Aguarda mais um pouco, porque o INSS está em média 4 meses para conceder um benefício. Então aguarda mais um pouco, que a pensão vai sair sem nenhum empréstimo. Cidinha, em Quixelô, professor Paulo Bacelar. Recebo pensão para 2 menores. Não recebo mais o Auxílio Brasil por conta dessa pensão. Eu tenho um problema de saúde, hérnia de disco, e faço tratamento em Fortaleza. E como faço para receber algum benefício do INSS? Precisa pedir também o BPC para ela, já que ela recebe já de 2 menores. O importante é que ela não seja titular da pensão por morte, porque ela não pode ser titular de pensão e ter um BPC. Então ela pode pedir o BPC para ela, que não terá problema nenhum. Atenção, você que ouve o programa Alerta Geral na região de Jaguaribe, Centro-Sul. Atenção, os amigos e amigas aí de Jaguaribe, da região Centro-Sul, na sintonia do nosso programa. A Lúcia de Quixeré, professor Paulo Bacelar, ela pergunta o seguinte: há 2 anos, o benefício do meu filho foi cancelado. Eu dei entrada sem advogado, com mais ou menos 1 ano que já teve audiência. O juiz liberou e tudo foi encaminhado para o INSS de Maracanaú para liberar o pagamento. Já são mais de 4 meses e nada do dinheiro. O que eu faço para resolver essa situação? Como é que eu posso resolver? Olha, é isso. O juiz, ele vai liberar o pagamento através de RPV, né? Não está liberado ainda, precisa ver se ainda está na fase de cálculos, está na fase de execução. Ela teria que ter um advogado para orientar ela. Se ela não tem advogado, se ela entrou sem advogado, ela pode pedir informações na vara. É o único jeito dela fazer é ligar para a vara ou ir até o fórum para saber informações sobre esse processo. Daiane, em Russas. Abraço para você, Daiane, um abraço carinhoso a todos aí de Russas. A minha mãe teve contratos temporários na prefeitura nos anos de 1988 a 1991. Ela deu entrada na aposentadoria rural por via administrativa 2 vezes, mas o pedido foi negado. O INSS alega falta de provas, sendo que a aposentadoria do meu pai foi concedida com as mesmas provas da minha mãe. Há mais de 3 meses foi pedida outra vez a aposentadoria. Há possibilidade de dar certo dessa vez? Olha, com certeza a aposentadoria, a análise
do INSS depende muitas vezes da análise subjetiva do servidor. Ah, professor, mas não é lei? O servidor não tem que cumprir a lei? Tem, mas tem servidores que não analisam as provas corretamente, e se ele cair na mão de outro servidor que seja mais entendido das provas rurais, ele pode conceder o benefício a ela sem nenhum problema. Não é porque um outro processo foi indeferido que aquele novo processo o servidor vai indeferir também. Ele pode conceder. Agora, não concedendo, eu recomendo a ela procurar logo a justiça, né? Procurar um advogado na região dela e procurar logo a justiça para poder requerer logo judicialmente esse benefício. Ela faz também um complemento aqui, professor Paulo Bacelar. Uma observação, eu gostaria de saber como é que ela faz para quando for se aposentar, receber mais de um salário mínimo. Olha, o trabalhador rural, ele se aposenta unicamente e exclusivamente com um salário mínimo, a não ser que ele contribua com a Previdência num valor maior. Então, por exemplo, o trabalhador rural, ele pode contribuir com um valor maior que o salário mínimo para poder se aposentar. Agora, tem que ser no Código de Atividade Rural. Então, contribuinte individual rural. Então, ele pode se aposentar pagando ao INSS um valor maior, mas teria que contribuir por um determinado tempo relativamente relevante, né, grande, para ela poder, na média, ser um valor maior que o salário mínimo. Edilson Matos, em Russas, sou viúvo e hoje eu recebo uma pensão por morte e gostaria de saber se eu posso me casar, porque as pessoas falam que se eu me casar vou perder o benefício. É verdade? Eu posso me casar e continuar com a minha pensão? Isso era uma regra anterior a 91, quando teve a Lei 8.213 de 91. Antes da lei, que era LOPS, né, que era dos anos 60 ainda, Lei Orgânica da Previdência Social, se tinha essa regra que se você casasse de novo, você perdia a pensão. Se a pensão dele é antiga, era bom ele consultar um advogado para pesquisar a legislação vigente na data da pensão. Se for uma pensão após o ano de 91, que já teve a Lei de Previdência Social, né, 8.213 de 91, aí ele não tem problema nenhum, ele pode casar que não vai perder a pensão por morte. Mais perguntas aqui no nosso programa. A Aurileide de Milhã pergunta, professor, pago o Sindicato dos Trabalhadores Rurais há 18 anos. Eu tenho 58 anos e encaminhei o pedido da minha aposentadoria como segurada especial. Porém, o pedido foi negado. A alegação é que meu marido é agente de saúde do Estado. Coloquei na justiça, teve a audiência online e o pedido foi negado novamente. Eu sempre plantei, tenho 20 anos de comprovações na agricultura, provas boas, como o programa Hora de Plantar, implementos agrícolas comprados na cooperativa e alguns anos de garantia safra. E já consegui salário maternidade, auxílio doença e outros. Gostaria de saber se eu tenho chances de me aposentar. Professor Paulo Bacelar. Esses aí são alguns dos absurdos que acontece na justiça também. Às vezes a gente pensa na justiça como um órgão de justiça, mas às vezes é de injustiça, né? Porque não tem nada a ver o marido dela trabalhar no Estado como agente de saúde, e isso não impede que ela seja segurada especial, ainda mais com as provas que ela está dizendo aí, informando que tem, né? Não por ela ter pago 18 anos de sindicato, que isso não vai garantir nenhum direito a ela, mas as provas, as demais provas que ela diz que tem, se forem em nome dela, realmente aí são provas suficientes para ela ter direito à aposentadoria. Agora, fica difícil ela ter aposentadoria já com a decisão judicial negando o benefício a ela, né? Geralmente, essa decisão ela vincula a outros processos de não conceder aposentadoria para ela por causa dessa decisão negativa. Espero que ainda tenha tempo de recurso para que o seu advogado recorra dessa decisão e você possa ainda reverter essa situação. Agora no nosso programa tem perguntas da região dos Sertões de Canindé, Vale do Curu. A pergunta do Antônio de Itatira. Alô, Antônio, abraço para você, obrigado, viu? Bom sábado. Quem tem o BPC e for convocado pelo INSS, um advogado pode livrar a pessoa do pente fino? Como é que é isso, professor Paulo Bacelar? Advogado não, mas a pessoa, né? A situação da pessoa pode impedir que ela tenha o benefício suspenso. O advogado pode agir legalmente com as armas que o advogado tem, né? Que a justiça pode conceder a ela, uma liminar, pode conceder várias coisas que ela continue com o benefício. Agora, fugir do pente fino não, ela deverá passar pelo pente fino e se caso venha a negar o benefício dela, a suspender o benefício, aí o advogado vai entrar com ações judiciais cabíveis para manter o benefício dela.
Pergunta que vem agora, professor Paulo Bacelar de Canindé. A Maria Erinalda pergunta: sou servidora pública e queria saber sobre a aposentadoria. Se é por anos de contribuição ou os dois, contribuição e idade? Idade e tempo de contribuição. No regime próprio já era dessa forma, né? Servidora pública. E no regime geral, não. Ou era idade ou era só tempo de contribuição. Agora não. Tanto no regime próprio como no regime geral, precisa ter idade com o tempo de contribuição. A Maria de Paramoti pergunta, professor Paulo Bacelar: gostaria de fazer uma pergunta sobre o tempo de serviço da minha mãe. Ela é servidora pública concursada, trabalha como auxiliar de serviço e em 2022 faz 57 anos de idade e já tem 25 anos de contribuição. Ela já pode solicitar a aposentadoria ou ainda falta tempo? Olha, ela tem 57 anos de idade, 25 de contribuição como agente concursada. Ela não é professora, é? Não, ela não é professora. Que é servidora pública auxiliar, concursada. Mas é auxiliar de serviço, ela não é professora. Trabalha como auxiliar de teria serviço. Que ter 25 anos de contribuição, 55 de idade, ela já teria direito se ela fosse professora. Então, nesse caso, ela ainda não terá direito à aposentadoria, ela vai ter que ter 60 de idade e 30 de contribuição. E agora tem a pergunta da Raquel Lira, de Manaus. Abraço para você, Raquel. Gostaria de esclarecer uma dúvida sobre o INSS. Atualmente, minha mãe não trabalha e nós pagamos os 11% mensalmente ao INSS para que ela possa se aposentar. Eu gostaria de saber se ela tem direito de pagar apenas os 5% para ter o cadastro único. Pode, professor? Sim, ela pergunta se ela pode pagar os 5%, já que ela está no cadastro único, né? Uhum. Então ela pode sim, ela agora tem que ter esse cuidado. Não é só estar cadastrada no Cade Único, ela não pode ter renda pessoal. Então ela tem que estar com a renda dela zerada no Cade Único. E esse Cade Único dela, ela precisa atualizar de 2 em 2 anos. Ela não pode passar mais de 2 anos sem ir lá no CRAS atualizar os dados cadastrais. Então se ela tiver com um Cade Único atualizado e sem renda pessoal, renda dela tem que ser zero, ela pode pagar sim 5% do salário mínimo como facultativa dona de casa e poder se aposentar da mesma forma que ela paga os 11%. Legal. Você que está ouvindo o nosso programa, tem alguma dúvida? Você que está acompanhando a gente também pela internet, tem alguma questão pendente aí? É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp aqui para a nossa produção, 99273-4353. Vamos agora à região norte. Ivone Salles, em Sobral, ele pergunta: quando dou entrada no aposento como trabalhadora rural, com quantos meses sai a aposentadoria? Olha, Marcos, de 4 a 6 meses, mais ou menos, está saindo a aposentadoria atualmente. De 4 a 6 meses. Ok, esclarecido então, Ivone, em Sobral. Valdenice Severiano, em Massapê. Sou funcionária pública, trabalho como agente de saúde, tive bebê há 4 meses. Eu tenho direito ao auxílio maternidade pelo INSS? De acordo com as novas regras, quantos meses tenho direito ao salário maternidade? Olha, se for do regime geral de previdência, ela precisa ter 10 meses de contribuição anteriores ao parto para ter direito ao salário maternidade. Francisco, em Massapê. Por que quem tem epilepsia não tem direito à aposentadoria? Eu tenho 57 anos, sou agricultor, moro em Massapê e nunca contribuí com o sindicato. Como faço para me aposentar? Olha, Francisco, a epilepsia depende da pessoa, depende do grau, do nível, depende da atividade. Não é só ter a epilepsia que dá direito a algum benefício. Depende muito de cada pessoa. Geralmente, os médicos entendem que a epilepsia a pessoa pode tratar, pode tomar remédio, controlar, e aí nega esse benefício. Mas depende muito da atividade. Se a pessoa for, por exemplo, motorista de ônibus e tiver convulsões, epilepsia, ele terá direito será mais próximo ele tem um direito do que uma pessoa que não tem uma atividade de risco, como é motorista, né? E você trabalhando você com 57 anos de idade e nunca ter contribuído ao sindicato, não tem problema nenhum. Você pode ter provas da agricultura durante 15 anos e se aposentar com 60 anos de idade, mesmo que você não tenha contribuído para o sindicato. Agora, você precisa ter provas que exerceu atividade durante 15 anos.
Pergunta agora da Vera Lúcia. A Vera Lúcia não mandou aqui a cidade. Vamos lá então, Vera. Faço um tratamento no CAPS com o código 10F33, é isso, professor? O código? Isso. Fui fazer minha perícia e o médico que fez, ele é ortopedista. O que o senhor me diz a respeito da especialidade do médico? Minha perícia foi negada, eu tenho 57 anos. Eu acho que é uma doença da área mental e que o médico que fez a perícia dela é ortopedista, por isso que ela está falando essa questão da especialidade. Eu acho importante a especialidade, mas a perícia médica do INSS entende que qualquer médico que seja perito pode dar parecer, né, sobre a questão da incapacidade para o trabalho. Não teria que ser um médico especialista. Então o INSS não utiliza de médico especialista. Sempre na justiça a gente vem pedindo para os juízes marcarem médicos especializados naquela área da doença, da incapacidade da pessoa. E aí sempre que o médico, por exemplo, se fosse uma questão na justiça, de um médico do perito, do juiz ter mandado um perito médico ortopedista analisar um caso de uma pessoa que tem problemas mentais, a gente iria impugnar esse médico e ia pedir para que marcasse um outro médico que fosse da área mental, dessa área de psiquiatria. Então, no INSS não tem muito essa especialidade, mas na justiça você pode pedir a especialidade. Angélica Alves, em Paramuti. Meu pai já tem 61 anos. Ele trabalhou 10 anos de carteira assinada e 8 anos na prefeitura, contratado pagando INSS. Ele gostaria de saber se já pode pedir a aposentadoria. Não, ainda não. Ele tem 18 anos de contribuição, né? Juntando aí o período contratado e o período de carteira assinada, mas precisaria ter 65 anos de idade, Angélica. Então, bastaria, tem ainda que falta ainda ele ter 65 anos de idade. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, a sua pergunta, 992734353. Estaremos aqui esclarecendo todas as suas dúvidas na área previdenciária. Agora a pergunta da Toinha, em Pentecoste. Meu esposo está com 64 anos, nunca contribuiu, está com problema de câncer de pele. Eu quero saber se ele pode pedir um auxílio. Olha, ele pode pedir um BPC do deficiente, né? Mas está muito perto dele pedir um BPC idoso, com 65 anos de idade. Então, seria bom ela requerer o BPC, mas tem que ver a questão da renda familiar. Ele precisa estar cadastrado no Cade Único e precisa verificar a renda familiar, com quem ele mora, qual é a renda das pessoas que moram com ele, para a gente ver se ela é menor do que 1/4 do salário mínimo. Francisca, em Umirim. Tenho 19 anos de sindicato. Todos os anos faço o cadastro do Seguro Safra. O último boleto veio em 2018. Eu fui me informar porque não tinha vindo mais, né? Fui informada que o último ano que está constatado é o de 2018. Agora eu estou preocupada e me sentindo prejudicada porque faço o cadastro todos os anos e não está sendo finalizado o meu cadastro. O que eu posso fazer agora, professor Paulo Bacelar? Olha, no Seguro Safra, né, que ela está dizendo que faz o cadastro. Seguro Safra. Pode ser que você tenha outras provas, você não precisa ter somente o Seguro Safra. Eu acho importante você procurar o órgão responsável, a Emates, e verificar essa questão do Seguro Safra, que pode ser uma prova mais recente. Mas o fato de você ter 19 anos de pago o sindicato, também isso não vai ser utilizado como prova. Procure buscar outras provas de atividade rural, porque você pode precisar desse período de 15 anos que são necessários para você pedir aposentadoria. Sebastiana, em Tauá. Tenho 55 anos de idade e 37 anos na função de professora municipal. Eu gostaria de saber se eu me aposentar hoje eu recebo integral ou me aposento com quanto? Ela pergunta aqui se o professor Paulo Bacelar tem a base aí de com quanto ela se aposentaria, professor. Olha, como ela tem 37 anos de contribuição, professora, acredito que ela tenha entrado antes de 2003. Então, ela pode pegar a regra de transição da emenda constitucional número 103, que garante a ela, se ela tiver cumprido um pedágio, que aí possivelmente ela já deve ter cumprido o pedágio, que é 37 anos de contribuição, ela vai se aposentar com a última remuneração. Então, ela pode se aposentar com a última remuneração.
Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Mário, em Tianguá. Sou funcionário público da Prefeitura Municipal de Tianguá. Recebo um salário mínimo, tenho 52 anos de idade e 23 anos e 7 meses de contribuição. Quanto falta para a minha aposentadoria? Olha, Mário, nesse caso você vai se aposentar com 65 anos de idade, porque você não teria condições ainda de implementar as condições em relação à pontuação. Então, somente com 65 de idade. Abraçando aí a todos da região aí da Serra da Ibiapaba, na audiência do nosso programa. Ivani Salles, de Guaraciaba do Norte, ela enviou a pergunta pra gente. Comecei a trabalhar em 1993, tenho 51 anos e 28 anos de contribuição como professora, servidora pública, e gostaria de saber quanto tempo falta para pedir a minha aposentadoria. Olha, como é Guaraciaba, a gente teria que ver, analisar como é servidora pública do regime próprio da cidade de Guaraciaba. Se for regime próprio, eu não tenho aqui a informação de quais são as cidades que têm regime próprio. Mas nesse caso, ela teria 28 anos de contribuição, ela precisaria ter 60 de idade para poder se aposentar. Vamos dizer que na regra geral, ela vai se aposentar, ela teria que ter, a mulher hoje ela tem 89 pontos, normal, a mulher que não é professora, 89 pontos e 84 pontos para quem é professora. Então, se ela tem 51 com 28, ela tem 79 pontos ainda, né? Não teria os 84. Então, precisaria ter um tempo a mais para se aposentar como professora. Possivelmente, com 60 anos de idade, ela terá direito à aposentadoria. Ana, em Viçosa. Tenho 32 anos e gostaria de saber se eu conseguir o BPC agora, quando estiver na idade de me aposentar. Como fica? Se ela tiver um BPC agora do deficiente, ela pode transformar o BPC dela em idoso aos 65 de idade. Basta ela requerer novamente o BPC, que irá ser cessado, o BPC dela do deficiente e o BPC do idoso. Se ela quer uma aposentadoria, ela poderia pagar como contribuinte facultativa por 15 anos e quando chegasse aos 62 anos de idade, ela pedir a aposentadoria dela. Se ela tiver 15 anos de contribuição com 62 de idade, ela pede a aposentadoria e baixa o BPC dela. Agora, ela precisa contribuir como facultativo para ela não perder o BPC. E agora a pergunta do Paulo em Tianguá. Eu gostaria de saber se tenho direito pelo INSS, porque fiz uma cirurgia de vasectomia e o médico me deu 30 dias de atestado. E eu estou no período de graça do INSS, que é de 1 ano, porque eu fui demitido sem justa causa em junho de 2021. Como é que fica a situação do Paulo em Tianguá, professor? Pois é, Paulo ele Bacelar? tem tempo, ele tem realmente qualidade segurada, está no período de graça, que a gente chama, de 1 ano após a demissão. Se ele recebeu o seguro-desemprego, porque ele foi demitido sem justa causa, ele mantém por mais 1 ano, então fica 2 anos como segurado da Previdência, ele pode requerer o auxílio-doença dele, juntando o atestado médico que ele tem, no meio INSS, no próprio meio INSS, ele pode fazer essa marcação da perícia. Antônia, em Tianguá, eu comecei a pagar o INSS em dezembro de 2021. Aí descobri uma hanseníase agora em janeiro de 2022. Fiz perícia no dia 10 de fevereiro e foi negada. Qual o motivo? Eu tenho 65 anos, sou viúva e não recebo nenhum tipo de auxílio. Olha, motivo não tem como saber, aí teria que pegar o processo administrativo e olhar a informação que o médico do INSS informa no laudo. No meu INSS você consegue baixar esse arquivo do processo administrativo do auxílio-doença, que vai ter o laudo e o médico tem lá toda a digitação que o médico fez das análises que ele fez nesse processo. Você pode saber o motivo por ali. João Miguel, em Viçosa, do Ceará. Eu estou afastado do serviço há quase 2 anos por ordem médica e dei entrada no INSS nesse período e veio negado o meu pedido. Eu coloquei na justiça e fiz até uma audiência com o juiz. Ele prometeu que me daria 11 meses e já passou 150 dias e nada até agora. O que eu posso fazer? Eu estou sem trabalhar esse período todo. Sou agricultor. Olha, ele precisa procurar urgentemente o advogado dele, porque se já teve audiência, já passou muito do prazo. Quer dizer, não existe prazo, na verdade, mas já passou um tempo razoável do juiz emitir uma sentença. E aí, na sentença, depois da sentença, aí o INSS precisa implantar esse benefício.
benefício. Às vezes demora da implantação do benefício. Mesmo implantando o benefício, às vezes, já implantado, não tem crédito nesse benefício. Ele precisa esperar a emissão do RPV, que é requisição de pequeno valor, que demora de 2 a 3 meses após a implantação desse benefício. Então, demora realmente de receber esse benefício, mas somente o advogado dele poderá dar essa informação. Valderi, em Viçosa do Ceará. Completa a idade de me aposentar em setembro desse ano. Eu queria saber se os mesmos papéis que foi dado entrada na aposentadoria da minha esposa, se esses papéis servem para me aposentar. Só que eu não pago sindicato e nem INSS, mas a minha esposa pagou 14 anos de sindicato. Se for somente o pagamento do sindicato, você não consegue se aposentar. Mas se ela tiver provas da agricultura, que você trabalhava junto com ela, e outras provas da agricultura, além do pagamento do sindicato, você trabalhava com ela e não tem vínculo urbano no CNIS, você pode utilizar a documentação da sua esposa. Agora a pergunta da Cleide em Catunda, professor Paulo Bacelar. Sou professora, meu esposo tem 65 anos, eu queria saber se ele tem direito ao BPC, pois aos 60 anos chegou a receber 2 meses. Foi cancelado, alegando aí o meu salário. Ele tem esse direito, professor Paulo Bacelar? Olha, se o seu salário for um salário mínimo e você também tiver 65 anos, não tem, só tem 60, né? Então, você, essa sua renda, realmente, ela vai computar como renda familiar e vai ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Somente na justiça, para se analisar essa questão da renda familiar, e o juiz vai flexibilizar as regras para ver se tem direito ou não. Mas precisa ter uma análise melhor sobre as condições em que vocês vivem para saber se tem direito ou não. Pergunta agora do João em Granja. Vou fazer 53 anos de idade. A primeira dúvida é que eu recebo auxílio-doença desde 2020 e fui encaminhado para a reabilitação e não fui chamado ainda. Gostaria de saber se mesmo se eu corro o risco de perder o meu benefício antes de fazer a reabilitação. Porque desde 2020 eu aguardo e não fui chamado ainda. A segunda dúvida é que minha esposa foi fazer cadastro do Bolsa Família e no cadastro a moça insiste em colocar BPC, só que eu não recebo BPC, mesmo levando toda a documentação do auxílio-doença, ela insiste em colocar que eu recebo BPC e ela falou que a qualquer momento eu posso ter o meu benefício suspenso. Eu gostaria de saber se isso é possível. Como é que fica essa situação, professor Paulo Bacelar? A atendente do CRAS, ela precisa informar as informações verdadeiras. Se ele não tem BPC, ele tem um auxílio-doença, ela deve informar o auxílio-doença. Mesmo que isso venha a ocorrer algum problema com o BPC da esposa dele, se ele tivesse, né? Se a esposa dele tivesse um BPC, por exemplo. Então, outra coisa, o auxílio-doença, quando está para reabilitação, ele precisa aguardar o INSS convocar ele para fazer a reabilitação. Enquanto isso, ele recebe o BPC. Ele recebe o auxílio-doença dele até que seja convocado para fazer a reabilitação. Antônia Rosimeire de Fortaleza, eu tenho 31 anos de contribuição, 50 anos de idade. Com quantos anos eu vou me aposentar? Olha, nesse caso, ela teria que ter 30 anos de contribuição e 99 pontos agora em 2022. Ela tem 31 e 50, 81 pontos. Ela ainda não passa nem perto da pontuação. Pode ser que ela também tenha a regra de transição de 50% ou de 100%, possivelmente de 100%, do que faltava para atingir o ano 30 anos em 2019. Então, se ela tem 31 anos hoje, vamos dizer que ela tivesse 28 anos em 2019, ou 27. Se ela tiver 27 anos de contribuição em 2019, faltando 3 para atingir os 30 anos, ela terá que cumprir um pedágio de 3 anos. Então, 30 mais 3, 33 anos. Que é o que eu acho que ela vai ter direito. Ela vai se aposentar com 33 anos de contribuição e aí independentemente da idade. Maria de Lourdes, em Aratuba, ela faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Minha aposentadoria foi negada. Eu posso colocar os meus papéis com outro advogado para pedir de novo? Eu falei com a advogada e ela disse que só me aposentava em 2023.
porque era quando eu faria 15 anos que havia saído da prefeitura, mas tenho muitas provas de agricultura. Eu só fiquei 1 ano de carteira assinada. Se eu botar outro advogado, eu perco os atrasados? Como é que fica, professor Paulo Bacelar? Ó, se a decisão da aposentadoria dela já foi negada na justiça, ela perde os atrasados, ela não tem direito a esse benefício. E realmente a informação que o advogado deu a ela é correta. Se ela trabalhou na prefeitura, ela precisa ter 15 anos que ela saiu da prefeitura para ter atividade rural por 15 anos após a saída da prefeitura. A não ser que ela vá para a regra de aposentadoria híbrida, mas ela precisaria ter 62 anos de idade. E ela não diz aqui qual é a idade dela, mas ela precisaria ter 62 anos de idade para somar o tempo da prefeitura com a atividade rural. Se ela quer se aposentar com atividade rural apenas, ela precisa ter 15 anos de atividade rural. E aí somente em 2023, como a advogada dela disse a ela, outro advogado não fará milagre para ela se aposentar. A você, amigo ouvinte internauta, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje, comigo, Marcos Furlan, e o professor Paulo Bacelar, professor de Direito Previdenciário e coordenador do IBDP do Estado do Ceará. A você, professor Paulo Bacelar, o meu muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos, por estar aqui com vocês mais uma vez e até o próximo programa. Bom final de semana a todos. Caminhos da Aposentadoria no sábado. É claro, de volta sábado que vem às 7 horas da manhã. Boa semana a todos. Tchau, pessoal.